Paz, amados, sou o pastor Fabiano Baeta e toda sexta vamos falar do Apocalipse. Eu sei que você já ouviu falar das 10 virgens, que 5 eram loucas e 5 eram prudentes. Mas preste atenção no que vou falar, pois vai mudar a sua vida. O que as 10 virgens têm a ver com a apostasia, anticristo e com o arrebatamento? É isso que veremos a partir de agora. O reino dos céus é semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Para entender melhor, vamos fazer anotações. Jesus está comparando o reino dos céus com um casamento. Porém, diferente do Brasil, neste casamento, a noiva espera o noivo. O esposo é o próprio Jesus que virá. As 10 virgens são todos que esperam Jesus. As virgens precisam de lâmpadas. As virgens precisam sair ao encontro do noivo. 5 delas eram prudentes e 5 eram loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. 5 loucas não têm azeite, 5 prudentes têm azeite. Azeite era uma reserva para manter as lâmpadas acesas. E, tardando o esposo, todas tosquenejaram e adormeceram. O noivo demorou mais do que elas imaginavam. E todas as 10 virgens dormiram, tanto as loucas quanto as prudentes. Este versículo é a base de toda esta palavra que Jesus contou e determina quem é louco e quem é prudente. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Como podemos ver, tanto as loucas e as prudentes fizeram a mesma coisa. Esperaram o noivo, dormiram e agora, com um clamor à meia-noite, as virgens se acordam, se levantam e preparam as lâmpadas. Só para ficar melhor para entender, nesta palavra meia-noite marca o início real da grande tribulação. Este momento será marcado pelo anticristo, que entrará no templo de Deus que será construído em Jerusalém e vai exigir adoração. Lembra o que o clamor dizia? Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Quando o anticristo entrar no templo, temos que deixar tudo de lado e sairmos ao encontro do noivo. Mas você pensou que isso é uma parábola e não pode ser levado a sério. Então veremos ainda mais o que Jesus falou. Quando, pois, vides a abominação da desolação da qual falou o profeta Daniel, estiver no lugar santo, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa de sua casa, e quem estiver no campo não volte atrás a buscar as suas vestes. Ou seja, quando o anticristo aparecer, temos que fugir. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja o caso que nos salte a nós e a vós, e diante aos que o vendem e comprai-o para vós. Só um detalhe: quando se fala em azeite na igreja, os crentes pensam logo em reteté, sapatear, pula-pula, poder e unção. Mas neste caso, azeite significa luz. E como o salmista disse, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Todas as 10 virgens tinham lâmpadas, mas apenas 5 tinham azeite reserva. Se você tem mais de 30 anos, se lembra que as lâmpadas eram feitas com algodão enrolado, formando um tipo de corda, que era embutido dentro de uma lata cheia de querosene, álcool ou azeite. No caso desta palavra, azeite. Então, todas tinham azeite, mas 5 não tinham azeite reserva. Mas 5, além de ter azeite na lâmpada, tinham também
azeite reserva, pois ao contrário das loucas, não achavam que aquele azeite era suficiente, caso precisasse virar à noite. Ou seja, as prudentes acreditavam que o noivo viria depois da meia-noite, por isso tinham azeite reserva. E as loucas acreditavam que o noivo vinha antes do pôr do sol, e por isso não tinham azeite reserva. Não seja louco, seja prudente. Mas o noivo não veio no começo da noite, como as loucas pensavam. E por isso as loucas olharam para as prudentes e disseram: Dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: Não seja o caso que nos salte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. Ainda hoje, quando o gás acaba no fim de semana à noite, temos que esperar a noite passar para conseguir comprar gás. Agora imagina 5 virgens, meia-noite, na rua, procurando uma loja aberta para comprar azeite. Não vão encontrar. Para os irmãos terem uma ideia, faça um teste. Pega 20 ou 30 telefones de gás e quando der meia-noite, comece a ligar. E se alguém atender, peça para entregar um gás na sua casa. Aproveite e comente aqui o que te falaram, se é que te atenderam. E, tendo elas ido comprar, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bordas, e fechou-se a porta. A única e grande diferença entre as prudentes e as loucas era o azeite reserva, ou seja, palavra que elas acreditavam sobre quando viria o noivo. As prudentes acreditavam que viria depois do anticristo. As loucas acreditavam que viria antes do anticristo. As prudentes encontraram o noivo, e depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. A Bíblia fala que elas foram comprar e depois chegaram, mas o noivo não as conheceu. E o único motivo de não conhecer é porque elas chegaram ainda durante a noite e com lâmpadas apagadas, pois todo noivo conhece a sua noiva. Vai ser desse jeito. As virgens vão dormir, que é a apostasia, ou seja, as igrejas vão deixar de pregar sobre a vinda de Jesus. Por falar nisso, qual foi a última vez que seu pastor pregou sobre a vinda de Jesus na igreja? Em seguida, o anticristo será revelado, entrará no templo em Jerusalém e vai querer ser adorado. As virgens acordam, as prudentes saem ao encontro do noivo, enquanto as loucas entram em pânico, pois não têm azeite e não sabem o que fazer. Cristo vem, arrebata as prudentes, mas as loucas ficam batendo na porta. Cristo vem, e todos acreditamos nisso, mas muitos acreditam que ele vem antes do anticristo, e acham que ser crente é só ir para a igreja ou participar de algum culto online. Mas nós acreditamos que ele vem depois do anticristo. Por isso, enquanto Cristo não vem, continue orando, continue lendo a Bíblia e continue falando do Senhor. Sou o pastor Fabiano Baeta e toda sexta às 18 horas vamos falar do Apocalipse. Muito obrigado e até sexta que vem.